Minasan konnichiwa, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo de um tratamento estético realizado numa pele acneica. Eu queria comentar com vocês sobre um determinado tipo de procedimento que não deve ser feito nesse tipo de pele em específico, porque ele pode piorar e muito o quadro inflamatório da sua pele. Então, caso você sofra com acne e deseja realizar um procedimento estético, fique até o final comigo para descobrir o que você deve evitar de tratamento. Mas antes, é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo. Então eu vou dar o play no vídeo e vou comentar com vocês sobre o passo a passo que está sendo realizado. This facial was so painful, I literally started crying. As you know, my acne has been really bad lately, so I was like, let me get a professional facial and see if it can help. It started off pretty painless. They just cleansed my face and did an enzyme peel, but this next part I did not. Bom, logo no início do vídeo ela fala que o procedimento foi tão doloroso que ela literalmente começou a chorar. Só por esse comentário a gente já consegue imaginar o nível de sofrimento que foi esse tratamento. De início foi realizado ali uma higienização e esfoliação enzimática. Todo procedimento estético ele vai começar com a higienização, justamente para que a gente consiga remover todo tipo de oleosidade, sujidade, resíduo de maquiagem, protetor solar, limpando essa pele e preparando ela para os próximos passos. Em seguida, foi aplicado um peeling enzimático, que é um tipo de peeling químico que atua de forma mais suave e superficial. Eu particularmente gosto bastante de usar esse tipo de peeling em peles muito sensíveis e sensibilizadas, e isso inclui pele com acne inflamatória como a dela, justamente porque ele não causa nenhum tipo de agressão muito intensa na superfície da pele, nessa barreira cutânea. Porque se você tem inflamação, significa que você tem a barreira comprometida. Então, naturalmente, a sua pele é mais sensível e mais sensibilizada a determinado tipo de procedimento, determinado tipo de agressão. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de esfoliação que a gente faz numa pele com acne inflamatória. Então, nesse caso aqui, a escolha de um peeling suave, ao invés de um esfoliante físico com grânulo, foi muito assertivo. Not expect it to hurt as much as it did. This is the Aquapeel machine, and it basically just sucks impurities from your Aqui está o pores and erro. removes any dead skin cells. But oh my goodness, when she went over my active breakouts, it hurt so bad. I think I was literally bleeding at one point, and then she went straight into extractions with the needle. I didn't get to record it because I was literally on the verge of tears. Depois da esfoliação, foi realizada essa extração utilizando o equipamento chamado Aquapeel. Esse é um equipamento que vai fazer a extração através do vácuo, da sucção. Então ele consegue sugar ali excesso de oleosidade, cravo, sujeira que está impregnado nos nossos poros. Se a pele dela fosse uma acne de grau 1, comedogênica, ou seja, ela tem mais cravo do que espinha inflamada, não teria problema nenhum. Muito pelo contrário, é um tipo de equipamento que vai otimizar ali o trabalho do profissional em realizar essa limpeza de pele, porque esse é um tipo de limpeza de pele. Ela fez uma extração por sucção, com o equipamento, ao invés de fazer manualmente. Mas não devemos fazer extração independente do método, tá? Seja ele manual ou com equipamento, em acne inflamatória. Primeiro porque causa muita dor e desconforto. Ela mesma falou no vídeo que foi o momento mais doloroso do procedimento. E se você já teve, nem que seja uma única espinha inflamada na sua vida, você sabe que é muito doloroso qualquer toque ou manipulação. Agora imagina você ficar passando um equipamento que faz um vácuo várias e várias e várias vezes em cima dessa lesão. Consegue imaginar o nível de dor que ela sentiu? É natural que ela tenha chorado, que ela tenha pedido uma pausa para o profissional, porque é insuportável. E além de ser doloroso, o fato de você manipular uma pele que já tem inflamação piora ainda mais esse quadro inflamatório. E quanto mais você exacerba essa inflamação na sua pele, maior o risco de deixar sequelas, como manchas e cicatrizes. Então, a inflamação se torna um gatilho para você aumentar ali o processo de pigmentação, o processo de degradação de colágeno, gerando esse tipo de sequela. Então, a extração, a limpeza de pele, no geral, não é o tratamento mais eficaz, mais indicado para quem tem acne inflamatória, porque a inflamação, a espinha, não é a mesma coisa que cravo, não pode ser o mesmo tratamento. Porque essa inflamação é o teu corpo, o seu sistema imunológico, tentando combater a presença da bactéria. E ficar manipulando a pele durante esse processo de combate do sistema imunológico, você vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, não faça limpeza de pele quando você tem muita inflamação, muita acne, muita espinha. Outra coisa, você também não pode ficar tentando espremer em casa, porque
porque isso também é um risco para a sua saúde. Já tem um vídeo aqui que eu falei sobre o porquê você não deve espremer a espinha, justamente porque você aumenta o risco de infecção. Se porventura, nesse momento de manipulação, você deixa a bactéria cair na sua corrente sanguínea, que é uma coisa que você não tem controle, pode acontecer, você gerou uma infecção. Imagina você causar esse tipo de infecção na região central do seu rosto, que é onde a gente chama de Triângulo da Morte, que é uma região que tem muita vascularização, muita inervação e tem ligação direta com o nosso cérebro. Você pode gerar um problema de saúde gravíssimo. E é por isso que eu, Andressa, não faço limpeza de pele em acnes muito inflamadas. Se tem uma ou outra lesão, a gente consegue evitar aquela região e fazer sim uma limpeza de pele. Agora, se são muitas como a dela, jamais. A primeira coisa que eu vou pensar é, como é que eu vou fazer para diminuir essa inflamação o quanto antes? Não só para tratar e melhorar a pele dela, mas também para evitar sequelas. Esse raciocínio que eu tenho que ter como profissional. Então, aqui, a escolha foi muito, mas muito errada. Mas vamos seguir aqui com o vídeo. I even had to ask for a break because it was just that painful. Thank goodness though for this mask that she put on after because my face was legit pulsing. I swear I could feel my heartbeat in every single part of my face. And then she went in with some cool devices. I think. Após a extração com a Aquapil, foi aplicada uma máscara idoplástica. Eu não vou saber dizer, obviamente, que tipo de máscara é, né? Que tipo de propriedade essa máscara tem. Mas, normalmente, máscaras idoplásticas, ela vem em um pó que você mistura com água ali na hora, aplica na pele, deixa secar e depois você remove ela por inteira. Esse tipo de máscara costuma ser bem geladinha. E isso ajuda a minimizar a vermelhidão e a acalmar a pele. E se ela tiver ali propriedade calmante, anti-inflamatório, mais ainda. E ela mesma falou que esse foi um momento de alívio, justamente porque ela estava sentindo o coração dela pulsar no rosto todo. Isso acontece porque o vácuo já naturalmente aumenta a circulação local. Só que como ela já tem uma acne muito inflamada, ficar estimulando essa circulação piora bastante o incômodo. A pele fica muito, muito quente. Então, acalmar isso vai ajudar a minimizar o quadro inflamatório. Mas, claro, isso não é o suficiente para reduzir completamente o processo inflamatório que foi causado com a extração. Devices. I think this is high frequency to kill any of the acne causing bacteria. And I believe this next one is a hydro ultrasound machine. And this one is supposed to help promote cellular renewal and repair. And both of these felt like microneedles on my skin. Thankfully, this wasn't as painful. It just felt like little tickles on my face. And lastly, they finish off with some blue light therapy as well as some moisture. Depois da máscara veio a aplicação de 3 equipamentos. O primeiro é a alta frequência, que tem ação bactericida e fungicida. É muito utilizado aqui também no Brasil após a limpeza de pele. O segundo equipamento, infelizmente, eu não consegui identificar o que era. Eu até pensei que poderia ser uma microcorrente, porém, microcorrente é um equipamento subsensorial, ou seja, você não sente absolutamente nada enquanto você está aplicando ele. Diferente ali do relato dela, que ela estava sentindo um leve choquinho na pele, apesar de ser indolor, por isso que eu acho que era um outro tipo de equipamento. Mas ela falou que é um equipamento que ajuda na renovação celular e também na regeneração tecidual. E por último veio a aplicação da fototerapia com LED azul. O LED azul ele tem ação anti-inflamatório, calmante, cicatrizante, bactericida. Então ele é o LED mais indicado para peles acneicas. Moisturizer and sunscreen. At this point, I was so surprised that my skin didn't feel puffy, red, or inflamed because extractions and the Aquapil machine were so freaking painful. I was shocked I actually had a glow to my skin. So would I recommend this facial for people who have acne like I do? E para finalizar o tratamento foi aplicado um hidratante e protetor solar. Obviamente eu não vou saber quais são as marcas que foram aplicadas, mas em relação ao hidratante, o ideal é que você utilize um produto que tenha ação calmante, cicatrizante, anti-inflamatório, regenerador, para a gente conseguir reconstruir essa barreira que a gente modifica durante o procedimento. E em relação ao protetor solar, eu, Andressa, particularmente, não finalizo nenhum procedimento em cabine com protetor solar. Por quê? Após o procedimento estético, você não pode se expor ao sol. Óbvio que esse período que você não pode varia muito de procedimento para procedimento. Mas você não pode se expor ao sol, porque você aumenta o risco de manchas nessa pele, porque a pele está sensibilizada, a pele foi manipulada, ela está num processo inflamatório. Você não pode tomar sol depois de gerar esse processo inflamatório, porque você pode acabar causando uma mancha naquela região. Então, se você não pode se expor ao sol, para que eu vou aplicar protetor solar? Até porque, gente, o procedimento estético, ele deixa a barreira da sua pele aberta. Isso pode ser algo bom, porque você aumenta ali a capacidade de absorção da sua pele,
Então, o seu skincare vai funcionar melhor após o procedimento estético, ou ele pode ser ruim, porque se você aplica protetor solar, maquiagem ou qualquer outro tipo de substância que não deve ser absorvido pela sua pele, você pode acabar gerando ali uma acne cosmética, uma reação alérgica, piorar a inflamação e causar mais acne. E é exatamente por isso que, além de recomendar a minha paciente ali sobre o período que ela não pode se expor ao sol e nem utilizar protetor solar e maquiagem, eu não finalizo os meus procedimentos com protetor solar. O intuito desse vídeo não é criticar, e sim alertar vocês, como alguém que já teve acne, como alguém que já passou por experiências negativas e dolorosas também, e hoje como profissional, de que nem todo procedimento vai ser o mais indicado, vai ser a melhor opção para determinado tipo de condições e necessidades. Esse tipo de tratamento que eu compartilhei com você aqui hoje, ele vai mais atrapalhar do que ajudar a tratar a sua acne. Então tome muito cuidado com o tipo de procedimento que você vai se submeter, ok? E se por acaso você já teve também uma experiência parecida, assim, dolorosa e negativa, compartilhe aqui comigo nos comentários. E para finalizar esse vídeo, eu tenho um convite para você que tem dificuldade ou não sabe muito bem como cuidar da própria pele. Eu posso te ajudar através da consulta. Durante a consulta, a gente avalia a sua rotina, seus hábitos, os produtos que você utiliza, para que a gente consiga montar ali um plano de tratamento e uma rotina de skincare totalmente personalizada de acordo com as suas necessidades. Então, se você precisa dessa orientação profissional, é só apontar a câmera para o QR Code que vai aparecer na tela ou acessar o link que vai ficar aqui na descrição para mais informações. Um beijo e até o próximo vídeo.